livres para seguir o Senhor. A liturgia do 13º domingo do tempo comum, ano C, nos convida a refletir sobre o discipulado, na fidelidade ao Senhor que nos chama, e a necessária disponibilidade, radicalidade e o dom total da própria vida. Na passagem da primeira leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 16b, 19 a 21, refletimos sobre o chamado que Deus faz a Eliseu. É Deus quem chama e espera a nossa pronta resposta. A vocação do profeta Eliseu nos ilumina. Deus nos chama não porque estejamos no ócio, ao contrário, por estarmos devidamente ocupados com as coisas do cotidiano. O profeta não vem do céu, pronto para a missão, e tampouco se trata de alguém que não sirva para outra coisa. A vocação profética, antes, é uma prerrogativa divina, uma missão querida e destinada por Deus a quem Ele quiser e chamar. Para que a vocação profética seja vivida em plena correspondência aos planos divinos, é necessário disponibilidade, generosidade e empenho cotidiano. Ninguém nasce profeta ou se faz profeta. Tampouco é um projeto com acabamento final. Na segunda leitura, ouvimos a passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 e 13 ao 18, em que somos exortados a nos identificarmos plenamente com Jesus, vivendo a vida nova que Ele nos oferece, na plena liberdade, pois é para a liberdade que Ele nos libertou. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A verdadeira liberdade consiste, portanto, num fruto do Espírito. Viver segundo o Espírito é viver uma liberdade que ninguém pode oferecer, a não ser o próprio Espírito. Esta verdadeira liberdade consiste em viver no amor. Somente é autenticamente livre quem se libertou de si próprio e vive para doar-se inteiramente aos outros, fazendo da vida um dom de si mesmo. Uma vida na escravidão consiste em viver centrado em si mesmo, no egoísmo, orgulho, egocentrismo, autossuficiência, individualismo, isolamento empobrecedor. A passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 62, nos apresenta o caminho do discípulo e as exigências para seguir o Senhor, haja vista o contexto em que Jesus decide ir para Jerusalém, consumar a obra da redenção da humanidade, pelo mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Vislumbra-se a presença do mistério da cruz, presente no caminho, como aparente sinal de fracasso, mas verdadeiramente sinal de vitória, de quem nos ama e nos ama até o fim, dando a sua vida para nos salvar. O evangelista nos apresenta o itinerário que deve ser feito por aqueles que creem e aderem a Jesus, sua palavra e pessoa, no compromisso com a boa nova do reino. É preciso renúncia de tudo e até mesmo da própria vida, amando até as últimas consequências.
A primeira lição que aparece na primeira parte da passagem. O reino de Deus não acontece pela imposição da força, tampouco por uma resposta violenta. É preciso sempre reaprender o caminho da não violência. Na segunda parte, aprendemos que este caminho deve ser percorrido com total disponibilidade, sem hesitações ou restrições, com o despojamento material, sempre abertos ao novo que Deus tem a nos oferecer. Que os mortos enterrem os mortos, sem jamais olhar para trás, como sinal de fuga, desistência. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Urge, portanto, que nos coloquemos sempre a caminho, como discípulos missionários do Senhor, no bom combate da fé. Urge, portanto, que nos coloquemos sempre a caminho, como discípulos missionários do Senhor, no bom combate da fé. Renovemos a alegria de termos sido escolhidos, amados, chamados e enviados em missão pelo Senhor. É preciso sempre amar, aderir e seguir o Senhor na mais perfeita e autêntica liberdade. Caminhemos para frente com coragem, ousadia, vivendo a graça da vocação profética, dando razão de nossa esperança, testemunhando nossa fé numa prática frutuosa da caridade. Lembremos o que ensina a Igreja: na vida de fé, quando não se avança, recua-se. Não há tempo a perder, o tempo é breve, e a urgência do reino nos desinstala, e o fogo do Espírito nos inflama. Amém. Livres para seguir o Senhor.